This morning I was listening to this worship song non-stop. Nessa manhã eu estava escutando esse louvor sem parar. That Andre Ganemi showed me. Que o Ganemi me mostrou. And it's by Jeremy Riddle. E é do Jeremy Riddle. And it's Psalm 27, right? É Salmos 27. 63? Salmo 63. Oh, yeah. Sorry. Close enough. And the chorus says, I've behold your glory and I am ruined. E a parte diz, eu contemplei a sua glória e fui arruinado. You know, this is how I feel right now. E é assim que eu me sinto agora. He's so good. Ele é tão bom. And this is the gathering of those who are ruined. E esse é o ajuntamento daqueles que foram arruinados. Our flesh was ruined. A nossa carne foi arruinada. Our personal dreams were ruined. Nossos sonhos pessoais foram arruinados. And we had resurrected with Christ. E ressuscitamos com Cristo. You know, when we started to sing that all of our fountains are in Him. Quando a gente começou a cantar que todas as nossas fontes estão nele. I remember one day that we were at my house. Eu me lembro um dia que a gente estava na minha casa. Like Levi says, my old house. Como o Levi diz, a minha velha casa. And we started to pray. E a gente começou a orar. And I remember Callisto, he made a prayer that really impacted me. E eu me lembro que o Callisto, ele fez uma oração que realmente me impactou. And he started to cry. E ele começou a chorar. And he said, Jesus, e ele disse, Jesus, I only need you. Eu só preciso de você. Only Jesus. Somente Jesus. And then he started to say, I need you to become a better husband. E ele começou a falar, eu preciso de você para me tornar um marido melhor. I need you to become a better father. Um pai melhor. A better friend. Um amigo melhor. And we wanted to talk about discipleship tonight. E queríamos falar sobre discipulado nessa noite. We are on this journey. Estamos nessa jornada. And we have been doing this. It's like a teaching and then a table time. E a gente tem feito isso, um ensinamento e um tempo de mesa. And I want to start first to talk about this fact that we're not supposed to create disciples of our own. E eu queria começar falando desse fato que não devemos criar discípulos de nós mesmos. And we need to lead people to Christ. E precisamos liderar pessoas a Cristo. Because if we are in Christ, porque se estamos em Cristo, if we are beholding Christ, se estamos contemplando a Cristo, it's how we are gonna get better. E é assim que seremos melhores. It's how we will become a better husband. É como nos tornaremos maridos melhores. You're not gonna be faithful to your wife without Jesus, with only discipline. Você não será fiel à sua esposa sem Jesus, somente com disciplina. You're not gonna have peace at your house. Você não terá paz na tua casa through methods. Através de métodos. They can help for sure. Eles podem ajudar, claro. But in Jesus there's a better husband. Mas em Jesus existe um marido melhor. In Jesus there's a better wife. Em Jesus existe uma esposa melhor. In Jesus there is a better friend. Em Jesus existe um amigo melhor. And there's so many things that we need to change. E há tantas coisas que precisamos mudar. So I wanted to start with this because we were singing that in Him all of our fountains are. E eu gostaria de começar com isso porque a gente estava cantando que nossas fontes são encontradas nele. So how do you guys feel? How do you guys think that it's this mystery, think that we call discipleship, because it's in Him, but at the same time we need one another. O que você acha, como você sente desse mistério que é chamado discipulado, que é nele, mas ao mesmo tempo é entre um ao outro? Yeah, like we need Jesus. Precisamos de Jesus. But we need one another too. Mas precisamos um ao outro também. So, if you wanna start saying something. Woo. Only Jesus. Amen. Oh, essa igreja tá linda hoje, né? This church is beautiful tonight. Vocês são muito preciosos. You guys are very precious. Como é bom ser igreja com vocês. Oh, how good it is to be church with you guys. Como é bom aprender mais de Jesus. How good it is to learn more from Jesus. Amém. Amen. O corpo não pode estar longe da cabeça.
The body cannot be far from the head. O corpo tem que estar firmado no cabeça. The body has to be firmed upon the head. A nossa vida depende de Jesus. Our life depends upon Jesus. Without him, sem ele nada podemos ser ou fazer. Without him, we cannot do anything or be anything. Quando o Ray estava orando aqui, naquele intervalo, nesse momento ele falou sobre o sangue e a água. When Ray was praying here, he spoke about the blood and water. E na mesma, quando ele estava falando, me veio a imagem quando Jesus foi perfurado. And as he was speaking, it came the image when Jesus was pierced. Muitos de nós achamos e acreditamos que a igreja ela começou em Atos, Many of us think and believe that the church began in Acts. mas eu creio muito que a igreja começou na cruz. I really believe that the church began at the cross. Porque quando Jesus foi perfurado aqui ao lado, Because when Jesus was pierced from his side, saiu o sangue there was blood that came out que nos purifica that purifies us, e saiu a água. and water came out. E a palavra de Deus diz que nós precisamos nascer na água. And the word of God says that we need to be born from the water. Por isso mesmo que nós somos batizados na água. So therefore, that's why we are baptized in the waters. Nós precisamos beber do sangue de Cristo, We need to drink out of the blood of sangue do Jesus, seu corpo, the blood of his body, mas para isso precisamos nascer novamente na água. but yet we also need to be born again in the Amém? water. Amen. Amém? Amen. Isso aponta porque a nossa dependência total. And that points out to our full dependency. Eu sempre falo para os meus filhos, I always tell my children, I say, guys, não dependa de mim, do not depend on me. não dependa do pastor, Don't rely on the pastor. não dependa do seu professor, Don't rely on your não teacher. dependa do seu chefe, Don't rely on your boss. não dependa do seu discipulador, Do not rely on your discipler. dependa somente de Jesus. Depend only on Jesus. Agora, dependência é uma coisa, But now dependency is one thing, interdependência é outra. and interdependency is a whole different thing. Nós dependemos do cabeça, We depend upon the head. mas para eu depender do cabeça, eu preciso interdepender do meu irmão. But for me to depend on the head, I need to interdepend on my brothers and É sisters. impossível amar a Deus a quem eu não vejo se eu não consigo amar ao meu irmão que está ao meu lado, a quem eu estou com ele. It is impossible for you to love God that you do not see if you cannot love your brother that you can see and is right next to you. Por isso, o discipulado é depender de Jesus, So that is why discipleship is to depend on Jesus. mas no relacional interdepender um do outro. But in the relational, it's to interdepend on one another. Eu não tenho como ser igreja, I cannot be church. eu não tenho como crescer em Cristo I cannot grow in Christ se eu não dependo do cabeça, if I don't rely on the head, mas se eu não consigo interdepender do meu irmão. but if I also cannot rely on my brother. Então o discipulado é a representação de Cristo aqui na terra como igreja, So discipleship is the representation of Christ here on earth as a church, aonde nós estamos conhecendo a Cristo, where we are knowing Christ, desenvolvendo Cristo developing Christ para manifestar ele ao nosso próximo. to manifest Christ to our neighbor. Então eu preciso estar ligado ao cabeça. So I need to be connected to the head. Mas a cruz ela é vertical e horizontal. But the cross is vertical and horizontal. O discipulado ele é um braço que se estende para o Discipleship Senhor. is one arm going up to the Eu Lord. dependo de ti, Jesus. I rely on you, Mas eu Jesus, tenho que me segurar do meu irmão aqui também, but I also need to hold on to my brother here para ajudá-lo a crescer, so that I would help him grow, trazê-lo para ti, to bring him to you, para viver e desenvolver a vida de Deus que eu carrego com o to Senhor. live and develop the life of Christ which I carry in you. Amém? Amen. There was something that, like, upon what you were saying, that during the Tomato Lugar conference that you had, like, that revelation from a message that we had about someone that was carrying the heads. Yeah. Remember, if you want to share that. Yeah. Do you wanna? Yeah. I will translate. Yeah, that was what Nico shared. Foi algo que o Nico Paretti compartilhou. That a lot of people, they walk around with Jesus, Porque muitas pessoas, elas caminham como Jesus. with Jesus Com Jesus. as an amulet. Como Jesus sendo amuleto. They walk around with Jesus like tied upon their belt.
Então elas andam com Jesus amarrado no seu cinto. And it was very deep E foi muito profundo, because he spoke about people who say they love Jesus. porque ele falou sobre pessoas que dizem amar Jesus, They love the person of Jesus, que dizem amar Cristo, but they only love the head. mas eles só amam a cabeça de And Cristo. like Medusa, they walk around with Jesus' head upon their waist. E como Medusa, que é The Greek mythology. uma mitologia grega, ela anda com cabeças grudadas na sua cintura. The story says that the guy who killed her, E diz que o homem que cortou a cabeça, que matou, he would walk around with her head ele andava com as cabeças da Medusa presas no so seu that he would cinto, turn them into rocks. para People torná-las, into rocks. que tornava pessoas em pedras. So he said that some people, they love Jesus, Então ele diz que algumas pessoas amam Jesus, but they don't love his body. mas elas não amam o seu corpo. So they walk around with the decapitated Jesus. Então elas andam com Jesus decapitado. They only have the head, Elas só têm o cabeça, but they never have the body. mas nunca têm o corpo. So therefore they never get to experience the fullness Então of eles Christ. nunca podem compreender a plenitude de Cristo. I love what Callisto says. Eu amo o que o Calixto He repeats this all the time. Ele diz isso toda vez. And every time he says this, it grows more in me, E toda vez que ele fala isso, cresce mais em mim, which is developing Christ into one another. que é desenvolver Cristo um no outro. And I think there's a beauty in that. E tem uma beleza nisso, And I think there's also a beauty in seeing the body porque tem uma beleza em contemplar o corpo as a bunch of little pieces of Christ, como vários pequenos pedaços de Cristo. that I can only experience this part of Christ E que eu só posso experimentar esse pedaço de Cristo if I get to know Callisto, se eu conhecer o Calixto, or if I walk with him. ou se eu caminhar com ele. So that's what I think the body is so important, Então por isso que eu acho que o corpo é tão importante. because that's the only way that you can have the fullness of Christ on earth. Porque é a única maneira que nós vamos conhecer a plenitude de Cristo On earth is to na get to know the terra body é através do corpo. and living together and doing E discipleship. vivendo junto e discipulando um ao outro. You know, one thing that we spoke 2 or 3 weeks ago, Uma das coisas que a gente falou 2 ou 3 semanas atrás, and I wanted for us to go like super practical on this, e eu queria que a gente fosse bem prático nisso, and it's the difference between commandment, é a diferença de mandamento, word of wisdom, palavra de sabedoria and opinion. e opinião. I remember at the church that I grew up, Eu me lembro da igreja onde eu cresci, we have a guy a gente tinha um cara, that he never used deodorant. ele nunca usava desodorante. Anyone had one of these people? Alguém já conheceu alguém assim? And he was amazing. Ele era incrível, He was good looking. ele era até bonito, And he was super frustrated e ele estava sempre frustrado, because he never got to have like a girlfriend. porque ele nunca teve uma namorada. And no one like ever told him the truth. E ninguém nunca disse a verdade para ele. And I remember like our youth pastor, Eu me lembro do nosso pastor de jovens, stop laughing. para de rir, The Lord will come with judgment upon you. o Senhor vai vir com julgamento sobre você. And I remember like our youth pastor came to him, Eu me lembro do nosso pastor de jovem Ele que ele said- foi até ele e disse, bro, fala, cara, just buy a deodorant. compra desodorante. I'm sure, like I'm sure that you're gonna have a girlfriend Eu tenho certeza que você vai arrumar uma in one namorada. month. Em um mês. And then he literally said like, why did anyone never told me this? E ele literalmente virou e falou, por que ninguém nunca me falou isso? And he bought one and he was forever changed. E ele comprou um e foi mudado para sempre. He's married right now. Ele é casado hoje em dia. But Mas, is it a sin to not use deodorant? é um pecado não usar desodorante? Is it a break of commandment? É quebrar um mandamento? No. Não. But maybe it was a word of wisdom. Mas talvez foi uma palavra de Because I sabedoria. think there was more than an opinion. Mas eu acho que foi mais que uma opinião. And sometimes E às vezes, discipleship discipulado is like educating. é como educar, It's helping someone é ajudar alguém to become whole. para eles se tornarem completos. And I like that word, E eu gosto dessa palavra, whole. completo. The shalom of God is the fullness of all things. O shalom de Deus é a plenitude de todas as coisas. So I wanted for you guys to give like examples Eu quero que vocês deem exemplos and for us to talk about e para que a gente fale throughout our family life, através da nossa vida de família, relational life. nossa vida relacional. How can we disciple people and clearly make this differentiation between commandment, word of wisdom, and opinion?
Como que a gente pode discipular pessoas e fazer uma diferença entre mandamento, palavra de sabedoria e opinião? Who wanna start? Yeah. Yeah. Opinião Opinion. é algo que não falta no mundo, né? It's something that we never lack in the world, right? É todo mundo dando opinião na vida dos outros. Everyone's just giving their opinion upon each other's Principalmente no life. Brasil. Mainly in Brazil right now. Eu consigo ver opinião como algo que vem da alma. I can see sometimes that opinion is something that comes from the soul. Pode ser permitido em assuntos neutros, mas And não it's- deve ser it's- confundido com algo que Deus ordena. And it's something that you can do. It's allowed on like neutral subjects and something that even God allows. O humanismo é muito voltado para o eu. Humanism is man-centered. Então, quando alguém está dando uma opinião e diz, eu acho assim, So when someone is going to give an opinion and they say, I think, eu sempre vou dar um exemplo com meus filhos, I will always use my kids as an example porque eles são os meus primeiros discípulos. because they are my first disciples. Eu falo meus porque na realidade são discípulos de Jesus. I say mine, but I know they are disciples of Christ. Porque nós como discipuladores, nós não discipulamos para nós. But as disciplers, we're never discipling people for ourselves. Nós não discipulamos eles para parecerem conosco. We are not discipling them for them to behave like me. O Ray rapou a cabeça, o pastor Ray, eu vou rapar Wow, também, Ray shaved his head, so I'm gonna shave my head porque eu sou discípulo do Ray. because I'm a disciple of Ray. Não. Nós queremos que eles se pareçam com We want Cristo. for them to look like Christ. Amém? Amen. Então nós estamos numa mesa com os meus filhos e eles So- começam a falar, eu acho assim. So we are on a table with my children, and if they say, I think, E aí eu já digo, ó, cuidado, I say, be careful, porque se achar é alma. because if you think, maybe it's soul. É algo que pode vir, tá vindo do seu intelecto, It's something that can come, maybe it's coming from your intellect, de algum conhecimento que você adquiriu, seja no from a college, previous knowledge ou seja no YouTube, on YouTube, ou seja conversando com alguém, or talking with someone por algum sentimento que você teve. because of a feeling that you might have. Então a opinião ela revela muito a alma, So opinion reveal a lot of our soul. que isso não pode e não deve prevalecer na nossa vida And como this cannot be the priority on our lives. Amém? Amen? Já a palavra de sabedoria, But a word of knowledge, eu creio que é para vir a palavra de sabedoria ela reflete o governo do Espírito em nós. word of knowledge reflects the government of the Spirit from inside of us. Ela está muito mais próxima do dom profético que Deus nos It's deu way more connected to the prophetic gift that the Lord gave us. e do discernimento espiritual que temos que ter And the spiritual discernment junto com a sua palavra. that we might have together with the word of the Lord. Então, diferente de dizer eu acho, So instead of saying I think, eu creio que nós temos que dizer eu creio. I believe that we might say I believe. E por que eu creio? Why do I believe? Por que eu tenho essa convicção? Why do I have this conviction? Porque está escrito. Because it is written. E porque o Espírito Santo que habita em And mim because the Spirit of the Lord that is dwelling inside of me testificou com a verdade is de Deus, testifying with the truth of que é a sua God. palavra. That is His word. Então por isso que eu creio. So that's why I believe. Então a palavra de sabedoria, So word of knowledge, ela não desentoa, ela não desconecta, ela não desalinha it's not unaligned or disconnected com a palavra do Senhor, with the word of the Lord com o seu Espírito que habita and em His nós. Spirit that is dwelling inside of us. Amém? E isso aponta para o governo. And that points to a government, O governo do Espírito. the government of the Spirit. Porque eu não sou corpo, Because I am not body, eu não sou alma, I'm not a soul, mas eu sou um espírito, I am a spirit que eu tenho uma alma, that has a soul, que tudo isso vive nesse corpo. and everything dwells like inside this body. Amém? Amen? E sobre o mandamento, And commandment, não tem mais o que dizer, é um mandamento. we don't have anything to say, it's a commandment. Quem recebe um mandamento divino não está numa posição de opinar, de optar, de dizer eu acho. All of us that have received a divine commandment, we are not in a position to say, I think. E nem se eu acredito ou não. Not if I believe or not. Eu não nem
embora haja casos em que Deus dá mandamentos específicos a indivíduos ou igreja, não apenas. And for sure, the Lord, through His Spirit, can give like specific commandments and instructions. Ou seja, a palavra empenhada But it's the word being applied, no sangue do Cordeiro. inspired by the blood of the Lamb. Assim diz o Senhor. The Lord says, Eu sou o que sou. I am what I am. E daí ele nos deu os mandamentos. So He gave us His commandments. Amém? Que tudo aponta para Cristo. Amen. And everything points to Christ Porque ele cumpriu com tudo. because He fulfilled everything. And I'm gonna go into that, and I'm gonna take a little bit more about opinion. Eu vou entrar nisso e vou um pouco mais profundo na opinião. Me and my wife, we are both doing therapy. I missed some appointments, but I have to get back. Eu e a minha esposa estamos fazendo terapia. Eu perdi algumas das sessões, mas eu vou voltar. And sometimes E às vezes we need to deal with the soul issues. a gente tem que lidar com os problemas da alma. And therapy, it's a really awesome tool. E a terapia é uma ferramenta muito boa. Don't think, of course, God can heal Claro que Deus pode curar our emotions. nossas emoções. But when David was being pressed by his emotions, Mas quando Davi estava sendo pressionado pelas suas emoções, he commanded his emotions. ele comandou as suas emoções. And every time, like someone was that God said something to someone, E todas as vezes que Deus disse algo para alguém, like He never removed their feelings, ele nunca removeu os seus sentimentos, but He gave them an instruction mas ele deu uma direção of how to deal with it de como or lidar how to do with it. e como fazer. So, dealing with soul issues, Então, lidar com problemas da alma, maybe you're gonna need a therapy. talvez você vai precisar de terapia. Maybe you're gonna need a therapy because the lack of a father in your life broke you. Talvez você vai precisar por conta de que a falta de um pai na sua vida te quebrou. This week I was with this friend, Essa semana eu estava com um amigo and I just started to asking questions. e eu comecei a fazer perguntas. Bro, when did your father left you? E eu falei, cara, quando que seu pai te deixou? Do you remember that time? Você se lembra? He said, bro, it was like so long ago. I was 2 years old. Eu falei, cara, era tanto tempo, eu tinha 2 anos de idade. I don't remember. Eu não me lembro. He said, you might think you don't remember. Você pensa que talvez você não se lembra. And how was it for you to grow up without a E father? como que foi crescer sem um pai? I didn't need to go to that friend and say, bro, now we're starting a discipleship. Eu não precisei ir para esse amigo e falar, cara, a gente agora está começando um discipulado. Where's your father? Onde está seu pai? No, we were just hanging out. Não, a gente só está passando tempo juntos. And I started to ask him these questions. E eu comecei a fazer essas And then perguntas. he started to open up his life. E ele começou a abrir a sua vida. You know, and sometimes E às vezes we're gonna deal with the issues of soul. a gente vai lidar com problemas da alma. And this is part of E isso é discipleship. parte do discipulado. And as I was saying, E como eu estava dizendo, and I loved what Callisto said, e eu amei o que o Calixto disse, that sometimes our opinion é que às vezes a nossa opinião comes from this place of experience, vem desse lugar de experiências and we need the Spirit. e a gente precisa do Espírito. But sometimes, Mas às vezes, and I think it's a fewer times, são poucas vezes eu creio, but we will need man experience. We will need man's experience, A gente vai precisar da experiência do homem, the experience of elders. a experiência de anciãos. That's why, like we've been praying. I didn't make that joke, but everybody was laughing at you, right? but like I believe that, and we've been praying. God send the white-haired guys, man, to this place. E a gente ora, Deus mande aqueles de cabelos brancos para esse Because lugar. if we have a church or bald, right? That's right, Ray. He shaved his hair. He's entering into a new season of Eldership. experience, right? Yeah, he's an elder, right? But sometimes we need that. We need people's experience, Às vezes a gente precisa disso. Nós precisamos da experiência dos people's outros. life story. A história de vida das pessoas. Yeah, like how many no's that person already gave. Quantos nãos essa pessoa já deu? How many temptations that person already went through.
quantas tentações essa pessoa já não passou. And with like again with that simple example of the deodorant, E esse simples exemplo do desodorante, I believe sometimes eu creio que às vezes we tend to spiritualize too much. a gente tenta espiritualizar demais. And like, oh, the Lord told me to give you a deodorant. Deus mandou eu te dar um desodorante. You know, bro, just say it. O cara só fala. Bro, like we love Jesus, Cara, nós amamos Jesus. but we need to like stick with one another. Nós precisamos estar juntos. It's been hard to stick with you. E tá difícil ficar com você. You know, the fragrance is different, bro. A fragrância é diferente. So we need that. Yeah. André falou algo muito forte sobre a opinião e eu me lembrei dos elders. Andre said something really strong about opinion, and I reminded myself of the elders. Eu entendo que antes de buscarmos opinião, And I understand that before seeking out opinions, nós temos que buscar o conselho. we need to seek out the counsel. That's E teve good. um velhinho de cabelo branco, muito conhecido nosso. There is a gray-haired guy, very well known in our midst. Ele já é um pastor que já tem mais de 50 anos de ministério. He's a pastor with over 50 years of ministry. E ele chegou à conclusão que ele mesmo diz: eu não dou mais aconselhamento. And he came to the conclusion that he said, I don't counsel anymore. Porque ele entendeu isso aí, realmente testificou muito forte no meu espírito. And that really testified within my spirit Que conselho, that advices. o nosso mestre Ray sabe disso, é no mínimo 3. Our master Ray, he knows well that it's at O least 3. conselho não é formado por apenas um. And advice is not, counsel is not just formed by one. Nós como comunidade, abrindo aqui um parênteses, nós cremos realmente que existe, não, a nossa igreja não é uma igreja pastorcêntrica. As a community, just opening a parenthesis here, we don't believe that our church is a pastor-centered church. Porque nós cremos na pluralidade da liderança, do presbitério, Because we believe in a co-leadership que não depende apenas de um homem. that's not just upon one man. Então nós cremos que somos uma igreja cristocêntrica, crendo acabei de falar o nome? Na pluralidade. So we believe that we are a Ore por mim. Christ-centered church that believes in the Então ele falou o the shared conselho. leadership. E aí um irmão chegou para ele e disse: pastor, por favor, me dá um conselho. So the brother came to him and said, Pastor, can you please give me a counsel E and ele falou: advice? eu não vou te dar um conselho porque eu não tenho essa capacidade. I'm not going to give you an advice because I don't have this capacity, he said. Porque o conselho precisa de 3. Because the counsel needs 3. Por isso que ele crê tanto na palavra de sabedoria. That's why he believes so much in the word of wisdom. Porque são 3 em um: Pai, Because it's- Filho e Espírito It's Santo. 3 in 1. It's Father, Son, and Holy Spirit. Usando a sua igreja. Using his church. Então ele disse: o que eu posso te dar So he said, what I can give you, é uma orientação naquilo que eu creio na palavra e no Espírito. it's a direction in what I believe by the word and the Spirit. E um testemunho. And a testimony. Muitos jovens hoje, muitos adolescentes chegam para perguntar algo para mim. Por exemplo, eu estou indo para 24 anos de casamento. Não é muito tempo, mas também não é pouco. Many young adults and youth, they come to us and ask questions. I'm already Então eu 24 comia- years married. It's not a lot, but it's also not so little. Com a minha amada Daniela, nós já temos uma caminhada. Não somos esse velho que o André insiste em me chamar. With my beloved Dunny, we have a walk. We're not that old, like Andrea says, but Vou abrir para vocês, tá? I'm going to share with you. Quase morreu surfando comigo lá na praia, pessoal. He almost died surfing with me at the beach O the other jovem. day. The young, Ore por ele. the Então- youth. Pray for him. Então, eu digo, olha, eu vou testemunhar o que eu passei, o que eu vivi com a Dani no meu início de casamento. So I always share. I'm going to witness and share something that I went through when I was in the beginning of my E marriage. como Deus tratou isso na minha vida através de irmãos que me levaram para Cristo, movendo e me mostrando a verdade do And que how eu the- precisava viver. And how the Lord used brothers bringing me to Christ and moving me and showing me the truth that I needed to live. Então, aquela orientação So através this de um orientation- testemunho vivido Through a lived testimony, foi poderoso. it's powerful Porque palavras, como diz alguém, convence, because words, they convince, mas o testemunho but arrasta. the testimony, it carries. E o testemunho do Senhor. And testimony of Amém? the Lord. Amen. I think I want to be like practical with it. Eu quero ser prático com isso. I think the 3 stages that you said, Esses 3 pontos que there's 2 você sides. falou.
tem dois lados. The person who is discipling or taking care, like the leader or whatever, A pessoa que está discipulando and the person who's being taken care of. e a pessoa que está recebendo discipulado. And I think it works kind of both ways, like it has the same direction. Isso trabalha nas duas direções. I think it takes time Toma tempo to be developed para ser desenvolvido, so that you can have para intimacy, desarrollar, so that you can have intimacy para ter intimidade and openness. e a pessoa confiar para se abrir. So I would say Então eu diria you always start with the commandment que você sempre vai começar com o mandamento, because it's the word of God. porque é a palavra de Deus. And like Callisto said, it was so good. E There's como no o Calixto questions. falou, foi muito bom, porque quando você tem um mandamento, não tem o que falar. Have you ever talked to somebody and then you bring the Bible and then all their arguments drop? Já teve uma vez que você está conversando com alguém e você traz um versículo que fala disso e todo argumento cai por terra. Almost every time me and my wife argue, she comes with a Bible verse. And then I get quiet. Você quer que eu traduza? Tá. Toda vez que eu tô discutindo com a minha esposa, ela traz um versículo bíblico e acaba com tudo. That's not kind of like how I said, but amen. but I think like you should start with the commandment. Mas, Because eu the acho, Bible. mas você precisa começar com o mandamento. And then I believe as you build trust, Então, conforme você cria confiança, that person will be open to listen to your wisdom. essa pessoa vai estar aberta para ouvir a sua instrução de sabedoria. And then as you continue to good. build trust and E history, conforme você cria histórias com a pessoa, that person will be open to listen to your opinion. então ela vai estar pronta para ouvir sua opinião. Because then your opinion will have a value. Porque aí a sua opinião vai ter valor And there will have a weight. e vai ter um peso. Because if you just throw your opinion out there, Porque se você jogar a sua opinião lá, even if it's not something that's wrong, mesmo que seja algo que não é errado, I think a lot of times it's worthless. muitas vezes é sem sentido. Because that person is not open to listen to Porque you. a pessoa ainda não está aberta para ouvir a sua opinião. Because they're not even close to you. Porque vocês ainda nem são tão próximos. So you're going to say things E às vezes você vai dizer coisas and they might question right away. e eles vão questionar imediatamente. Just like a personal experience right here. Como uma experiência que eu tive. Like me and Ray, we know each other for 10 years. Eu e o Ray a gente se conhece há 10 anos. And like Ray met me, I was 15 years old. O Ray me conheceu, eu tinha 15 anos. So we had lots of conversations. Então a gente já teve muitas conversas. And lots of time where Ray was like calling me out. E muitas vezes o Ray me chamava And he was calling me out. e ele tá me dando bronca. And at first, E no começo, I would take one way. eu tomava de um jeito. As time went by, E conforme o tempo foi passando, if we were to sit down today, se hoje nós nos sentamos para conversar and if you were to share something with me that was out of his opinion, e ele compartilha algo sobre mim que é da opinião dele, his opinion has such a weight upon my a life. opinião dele hoje tem um peso tão grande na minha vida, Because we've built history walking in porque nós discipleship. construímos história andando em discipulado. So this is a practical thing that I would say. Isso é algo prático que eu ia falar. From the small things Das coisas pequenas to the big things, até as coisas grandes, I think you should go step by step. eu acho que a gente tem que ir passo a passo. You start with the commandment. Começar com o mandamento. As you have an E conforme opening, você tem uma abertura, you go to wisdom. você vai para a palavra de sabedoria, So they begin to respect your story and they can connect with para you. eles respeitarem a sua história e conectar com a sua história. And I think therefore, as you grow in a relationship, Então, conforme nós crescemos no relacionamento, your opinion will have a weight upon então someone a sua else's opinião life. tem um peso. And both sides, okay? Nos dois lados. I think as well, if you're being led, Muitas vezes, se você está sendo liderado, I think you also need to decide to walk towards that direction. você também precisa decidir caminhar nessa To direção. open yourself for people's wisdom De and their se opinions. abrir para a sabedoria de alguém. So good. Something that Callisto said in the beginning too about opinion, and I loved it.
O que o Calixto falou sobre opinião e eu is amei that we have too much opinion. é que a gente tem muita opinião. So like we were talking about the good side of opinion. A gente está falando sobre o lado bom da opinião, But now let's talk about the bad side of opinion. mas vamos falar do lado ruim And da I can opinião. relate that to I remember when Michael Miller was talking about social media, Eu me lembro quando o Michael Miller estava falando sobre rede social. and then he wanted to position himself like over a situation, a public situation. E ele queria se posicionar sobre uma situação pública. And he was writing a post, E ele estava escrevendo um post. and then the Holy Spirit asked him, E o Espírito Santo pediu para ele: "Why do you must have an opinion?" por que você deve ter uma opinião? And he was stopped by the Spirit. E ele foi parado pelo Espírito. And I believe E eu creio that we tend to have an opinion too soon. E eu creio que a gente tem opinião muito cedo. And we can see all throughout the scripture, E a gente vê através das escrituras man-made opinion. opiniões formadas pelo homem. So these are not the good type of opinion that we are talking about, the deodorant. Não é o tipo bom de opinião que a gente está falando como desodorante. But it's when we form É quando a gente forma an opinion uma opinião upon the thoughts of others sobre o pensamento de outros or quick, fast experiences that we had. ou experiências rápidas que tivemos. And if we are supposed to focus on this, we can see the example of David. Se a gente focar nisso, a gente pode ver o exemplo de Davi. His parents had a wrong opinion about him. Os seus pais tiveram uma opinião errada sobre ele. His brothers Os seus irmãos, and the king Saul, e então o rei Saul, and even his wife. e até mesmo a sua I esposa. will become more undignified. So there's this other side of opinion Existe esse outro lado da opinião. that maybe we're giving our opinion too soon, Talvez a gente está dando a nossa opinião muito or cedo. we are forming perspectives or opinion upon people too soon. Ou formando perspectiva e opiniões sobre pessoas muito cedo. So, yeah. Oh yeah, that's true. A lot of times that I wanted to post something, Muitas vezes que eu queria postar algo, I would send to our pastoral group, eu mandava no nosso grupo pastoral. because I understand Porque eu entendo that I am a public person, que eu sou uma pessoa pública, but I also represent this church. mas eu também represento essa igreja. And if I give an opinion, E se eu dou minha opinião, this church is giving an opinion. essa igreja também está dando sua opinião. And I remember like months ago, a year and a half ago, Eu me lembro quase 1 ano e meio atrás, I made a post eu fiz um post talking about how money corrupted worship leaders. como dinheiro corrompeu líderes de adoração. And I sent to them and to my wife before posting it. E eu mandei para eles e para minha esposa antes de postar. And then Callisto said, I think it's good you preserved yourself. E o Calixto disse: eu acho que é bom, você se preservou. You didn't attack someone specifically, Você não atacou ninguém especificamente, but be careful. mas tenha cuidado. And then people started to like come after me and send like hateful messages. E as pessoas começaram a vir atrás de mim e mandar mensagens de ódio. And people started to post, it's so easy to say that while you're living in the US. E eles começaram a falar: é tão fácil dizer isso enquanto você mora nos Estados Unidos. And then I really wanted to post back. E eu realmente queria responder. My flesh was screaming. Minha carne estava gritando. And I sent that to Marcus Burnet, my pastor. E eu mandei para o Marcus Burney, meu pastor. To Daniel Callisto was like constantly saying, you don't have to have an opinion. E a Dani e o Calixto também estavam sempre, constantemente You dizendo: don't você have não to tem que ter uma justify opinião. yourself. Você não precisa se justificar. And so this is how we can even like keep, like, because sometimes the opinion of people hurt us. Porque é assim que a gente pode nos guardar, porque às vezes a opinião das pessoas nos machuca. When people have a wrong thought about us, Quando as pessoas têm um pensamento errado sobre it nós, hurts. isso machuca. And we are gonna try to have justice. E a gente vai sempre tentar ter justiça. And that's why we need someone that is gonna be like taking the weight with us, carrying the weight with us. E é por isso que precisamos de pessoas que vão estar junto, carregando o peso com a gente. Think it's good. E eu creio que tudo isso está sendo
sendo compartilhado aqui, And I believe that all of this is being shared here porque nós entendemos que Deus está levantando pais. because we understand that God is lifting up fathers. Nós entendemos que o Senhor, a palavra de Deus diz que grande é a seara e poucos são os cearenses, né? Não, os trabalhadores. Come on. The word of God says that the field is large, but there are few workers. Yes, but então, se Deus está à procura dos ceifeiros, são os trabalhadores, aqueles que olham e dizem: eu preciso assumir a responsabilidade. So if the Lord is looking for the workers, the laborers, those who look and say, I need to take on this responsibility, De fazer parte dessa grande comissão, to be part of this great commission, de assumir o propósito missional que Jesus nos entregou, to take upon this missional purpose that Jesus gave to us, de preparar o caminho que Ele está voltando. to prepare the way that He's returning. E por isso que nós queremos uma igreja madura, porque Ele voltará para buscar uma igreja gloriosa. That's why we want a mature church, because He's coming back for a glorious church. Então nós queremos desenvolver e manifestar esse discipulado saudável, So we want to develop and manifest this healthy discipleship, onde nós não estaremos aqui como igreja apenas para buscar aquilo que o Senhor tem para nos dar, where we're not here as a church just to come and get what the Lord has mas to give us. pelo contrário, nós queremos entregar a Ele aquilo que o Senhor já nos confiou. But on the contrary, we want to give to Him what He's already entrusted us with. E por isso nós precisamos um dos outros crescer em discipulado, em relacionamento, That's why we need one another and to grow in discipleship and relationship, e vivermos a vida de Deus que Ele nos entregou uns aos outros. and to live the life of Christ that He gave to one another for us. Então, igreja, em nome de Jesus, é chegado o tempo So church, in the name of Jesus, the time is here. de você chegar na sua casa, olhar no espelho e dizer: como eu estou cooperando, colaborando com os propósitos eternos do Senhor. For you to arrive at home and look in the mirror and say, how am I taking part and being part of the plans of the Lord here on earth? Nós cantamos aqui, nós estamos construindo um lugar para Ele. We sang here, we're building a place for Him. Mas esse lugar que nós estamos construindo é com Ele. But this place that we're building is with Him. É com o cabeça e com o seu corpo. It's with the head and with His body. Então eu rogo a vocês, assim como Paulo falava. So I plead to you, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, for the compassion of Christ, like Paul says, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo e that you santo. would give out your bodies present your bodies as a living sacrifice, holy. E essa vida de sacrifício é uma vida relacional, é uma vida de realmente eu me entregar para o meu irmão. And this sacrificial life is a relational life, to really give myself out for my brothers. Quantas horas nós temos por dia? How many hours we have per day? Quanto tempo nós temos disponível que o Senhor nos deu How much time do we have available that the Lord has given to us? para ligarmos, para compartilharmos a vida de Deus um com os outros? To call, to share the life of Christ with one another. Nós estamos tendo 3 arcos durante a semana, We have 3 arcs throughout the week, que são as nossas igrejas caseiras, which are our house churches, que já não tem mais espaço para pessoas. that we don't have space for people E nós anymore. vamos precisar abrir outras igrejas And caseiras. we will need more house churches. Mas nós precisamos de vocês But we need you para que essa obra continue, so that this work may para que haja o continue. progresso do So evangelho. there's an advancement of the gospel. A palavra de Deus não fala sobre prosperidade, mas ela fala sobre progresso. The word of God doesn't talk about just E prosperity, nós but it talks temos a about certeza progress. que está existindo esse despertar do Senhor And we have the assurance that there is an awakening from para, the Lord, para que o progresso do evangelho atinja so that the gospel may continue to thrive, as vidas, so it may as reach famílias. lives, the families. Por isso nós queremos desenvolver isso que está no coração do André e do Ray, So that's why we want to develop this, what is in Andres and Ray's heart, formar discípulos de Jesus. to create disciples of Jesus. Amém? Amen. And it's so simple, guys. E é tão simples, It's being sensitive, é ser sensível, being able to see. ser capaz de ver. 2 days ago, no, yesterday, yeah. Ontem. A dear couple of us, they were celebrating their wedding anniversary. Um casal, amigos nossos, eles estavam celebrando aniversário de casamento.
And they said, "Can we drop off our children with you E eles perguntaram: a gente pode deixar nossos filhos com vocês? so we can spend the night in prayer?" Para que a gente possa passar a noite orando? And we said, "Of E a course. gente falou: claro. We want to bless your wedding. Queremos abençoar o seu casamento. It's as simple as this. É simples assim. Helping others, Ajudar os outros. investing in each other. Investir uns aos we outros. have couples. Pessoal, a gente tem casais. I made this joke, but couples are tired, Eu fiz essa brincadeira, mas os casais estão cansados, stressed. estressados. Do you want to help Você a quer family? ajudar uma família? Just take their kids Tome conta dos seus filhos. for a dinner. Go out and have dinner with your wife. Por um jantar, vai e tem um jantar com sua esposa. It's so simple. É tão simples. It's as simple as this. Being able to see, É simples assim, ser capaz de ver. is someone in need? Alguém está com uma A necessidade. couple of months ago, Alguns meses atrás, I have a dear friend in Brazil, eu tenho um amigo próximo no Brasil. and he has been through so much. Ele passou por tanta coisa. His daughter is they found that she is autistic. Eles She has autism. Eles descobriram que a filha dele tinha autismo It's been really hard. e está sendo bem difícil. Their old daughter, A sua filha mais velha, she became schizophrenic, ela se tornou esquizofrênica and she went to a mental hospital, e ela está num hospital para psychiatric. um Yeah. hospital psiquiátrico. The last 2 years of his life was terrible. Os últimos 2 anos da vida dele foi horrível. And I told my wife, E eu falei para minha esposa: we're gonna invest in their lives. We're gonna give them a vacation, nós vamos investir na vida deles e vamos dar a eles umas férias. and we're gonna buy a trip to the northeast of Brazil. We're gonna give them a nice hotel, and they're gonna stay there for 3 days. E a gente vai dar uma viagem para eles para o Nordeste do Brasil, um hotel, eles vão ficar lá 3 dias. As simple as this. E é simples assim. We have people that they need rest in this community. A gente tem pessoas que precisam de descanso nessa comunidade. We have people that they need jobs at this community. Tem pessoas que precisam de trabalho nessa comunidade. One thing that Ray mentioned, and we are gonna have in November, we are gonna have our Super Seed service. E uma das coisas que o Ray não mencionou, mas a gente vai ter em novembro o nosso ajuntamento do Super Seed. And we are gonna explain, but basically we are gonna ask the Holy Spirit, and you're gonna bring an offering to a brother. A gente vai explicar, mas basicamente você vai orar, pedir ao Espírito Santo e trazer uma oferta à vida de um irmão. And it's as simple as this. E é simples assim. Looking out for one another. É buscar o interesse um do outro. And I just felt in my spirit Eu senti no meu espírito for us to do a different altar call today. pra gente fazer um apelo diferente hoje. Instead of calling you guys to the front, Em vez de chamar vocês aqui à frente, we're calling you guys out to those doors. a gente vai chamar vocês para aquelas portas. And I want for you to have a dinner with someone from this community. E eu quero que você tenha um jantar com alguém nessa If you have comunidade. time, Se você tem tempo. I know tomorrow there are some children that they need to go to school. Eu sei que alguns têm filhos que vão para a Yeah. escola, But if you want to grab a coffee, mas se você quiser tomar um but café, I want to call you out mas eu quero te desafiar for an altar call with someone from this community. com um apelo com alguém dessa And comunidade. you're going to bring Jesus to the table. E você vai trazer Jesus à mesa. I want for you to be Eu intentional. quero que você seja intencional. Are you in need of something? Você está precisando de algo? How can I better serve you? Como que eu posso te servir de uma And maneira this is melhor? going to be your altar call. E esse vai ser o seu apelo. Amen? Amém? So let's do it. Vamos fazer isso então. All right? Come on. Come on. I just want to say something too. Eu gostaria de falar algo também, Because Ray, he was too shy to announce. porque o Ray ele tava com vergonha de But for a anunciar. Christmas party, we are having karaoke. Mas para nossa festa de Natal a gente vai ter karaokê And Ray's gonna sing. e o Ray vai Come on, cantar. all right? All right, but we can't wait to share with you guys all the news and dates. We have a bunch of stuff coming up. A gente mal pode esperar para compartilhar as coisas que estão por vir. So see you guys at our culture school. Então a gente se vê na nossa escola da cultura. This Tuesday, it's gonna be amazing. Essa terça-feira vai ser incrível. We have prayer room Thursday, Temos sala de oração na quinta and we love you guys. e amamos vocês. Go away, hang out with someone. Vai embora e We love passe you tempo guys. com alguém. Deus abençoe. Amamos vocês.